O segundo ponto que eu acho que vale a gente nós apreciarmos sobre a reforma da Previdência é o significado político do processo de aprovação da PEC da Previdência. O significado político, tal. Ela só foi aprovada graças à articulação política do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. O mesmo deputado que foi achincalhado nas ruas, nas manifestações no final de maio e no mês de junho. Foi achincalhado, né? Chamado de Nhonho. Nhonho é um personagem lá do seriado Chaves, lá, o filho do seu Barriga, chamado de tudo, de corrupto e tal. Agora, se não fosse o Nhonho, o corrupto de acordo com as ruas, não teria aprovação da PEC. Ele foi o elemento fundamental que costurou as alianças, né, que soube o momento certo de votar, que vocês sabem que tem certo, você precisa escolher o momento da votação, e ele soube escolher o momento certo, designou um excelente presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, PL do Amazonas, e um excelente relator, o deputado Samuel Moreira, PSDB São Paulo. Então isso ajudou em muito, porque duas pessoas hábeis, um na condução das sessões e outro, um excelente relator, que permitiu ouvir, e não foi fácil, porque fazer o relatório para tentar chegar a uma nova proposta de emenda constitucional, buscando receber o que a oposição propôs, né, ampliar a articulação política, ouvindo diferentes setores da sociedade, funcionários públicos, os trabalhadores da iniciativa privada, não foi tarefa fácil. Então, em termos políticos, o grande vitorioso é o Rodrigo Maia. Por outro lado, o grande vitorioso também foi o Congresso Nacional, tão achincalhado pelas ruas, e aí a leitura dos bolsonaristas mais extremados, isso não são todos, evidentemente, mas que tem uma hostilidade em relação ao Congresso Nacional. Os mais exaltados querem, inclusive, fechá-lo, né? Isso tem faixas nas ruas, né, propondo golpe militar, o que eles chamam de intervenção militar constitucional, o artigo 142, que é uma bobagem pantagruélica, tal, né, de uma idiotia inacreditável, mas isso foi demonstrado, e a televisão transmitiu todas as sessões, e quão importante é essa transmissão, né? Quão importante é, porque cria-se a transparência, né? E demonstrou ao Congresso Nacional, e aí especificamente à Câmara dos Deputados, uma enorme responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que tem de ser ressaltado. Raras vezes, nos tempos recentes, o Congresso Nacional, e mais especificamente a Câmara dos Deputados, foi tão vista, tão transparente e tão importante para a democracia. Mas teve liberações das emendas parlamentares. Mas isso é o que determina a Constituição. É o que determina a Constituição. E as emendas, no caso, emendas da saúde, não é que o deputado pega aquele dinheiro e põe no bolso, não existe. São emendas destinadas aos hospitais, santas casas, etc, etc, etc. Precisa explicar o que é emenda parlamentar também, porque há uma demonização das instituições. E isso é problemático. Estão demonizando as instituições, né? Ontem eu citei o livro Novo Iluminismo, de Steven Pinker, um grande livro, hein? Em defesa da razão, da ciência e da humanidade. Leiam, um livraço. Ontem eu fiz a citação até de uma passagem. Há um processo no Brasil, nos últimos anos, de demonização das instituições. Uma coisa é você criticar um deputado federal, um senador, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer a extinção do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando muitos nas ruas, no dia 26 de maio e no último dia 30 de junho, fizeram. Isso não tem condições, isso é inaceitável. E esse processo de demonização, feito por aqueles que defendem o autoritarismo, ou seja, defendem ditadura, só o Poder Executivo, o presidente pode fazer tudo, porque não tem o judiciário, não tem o legislativo para fiscalizá-lo e o judiciário para julgar eventuais ilícitos cometidos pelo presidente da República, pelo Poder Executivo em geral. Então, assim, e o presidente, muitas vezes, sem o querer, acho que ele até desconhece, eu já mostrei, inclusive, em termos de ideologia política, ele faz um discurso, várias vezes já disse isso, de fazer uma relação direta presidente e povo.
né? Dizendo que o que ele importa para ele é a opinião do povo. É isso que ele quer. Quando você faz essa relação direta, você não tem as mediações dos poderes da Constituição de 1988, que é liberal. A Constituição de 1988 consagra o liberalismo político. Por isso que eu sempre digo que o presidente, ao falar isso, ele defende o autoritarismo, né? Defende, ou seja, rasgando a Constituição de 1988. Ele busca uma relação direta com o povo, ou seja, não tem mediação das instituições do Estado Democrático de Direito. E essa demonização é muito forte nas ruas, por alguns setores, vale lembrar. Não é por todos, mas por alguns setores. E isso é comum via desses grupos do WhatsApp. As teorias conspiratórias, né, o processo de demonização, fakes para lá, fake para cá. O que tem de notícias falsas circulando assim, é uma coisa assim inacreditável. Portanto, esse processo, que ontem teve um ponto importante da aprovação do texto base, né, agora vai ter a votação dos destaques, teve só um ontem e foi negado, hoje devem ter mais uns 14, 15, hoje ou até amanhã. É importante o fortalecimento da instituição, da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, porque o Senado é a Casa da Federação. Então isso me parece importante. E o debate, teve debate, exaltado algumas vezes, é verdade, mas teve debate. Fazia tempo que a Câmara dos Deputados não tinha um debate tão aceso como esse. Claro que tem algumas coisas que eu acho grotescas, República Bananeira, a pessoa está na tribuna falando e fica os companheiros do partido, ou que defendem a mesma ideia atrás com cartazes, tal, com bandeirinhas. Eu acho isso uma coisa grotesca, né? Ópera bufa. Mas tirando isso, que também não vamos imaginar que nós somos um parlamento britânico, nós somos no Brasil, né? Tirando isso, foi uma discussão muito produtiva, séria, inclusive na comissão especial. Na Comissão de Constituição e Justiça, nem tanto. Ali a coisa foi meio bagunçada, porque o Francisquini, presidente da CCJ, não tinha autoridade, né? Mas na Comissão Especial a discussão melhorou muito, houve um salto de qualidade. E a discussão no plenário também foi boa. Então tem de ser louvado, eu acho que um grande resultado político, né, para fazer uma espécie de análise política do que aconteceu, foi o fortalecimento do poder legislativo, a autonomia do legislativo em relação ao poder executivo, né? O legislativo não está lá para chancelar o que o executivo manda, mas está lá para discutir, analisar, aprovar, recusar, complementar. Esse é o papel do poder legislativo, né? E o fez muito bem. Então tem de ser louvada essa ação do poder legislativo. E vocês, né, que nós votamos em 7 de outubro do ano passado, em deputados federais, em senadores, e continuar escrevendo para os deputados federais, concordando ou discordando da posição que eles tiveram. É importante eles terem esse feedback, né? E também em relação agora que o projeto vai chegar, tudo indica, sábado no Senado Federal. Então acho que isso é uma coisa importante, tem de ser lembrado, destacado, a participação e a valorização do poder legislativo. E por último, um último ponto ainda dentro dessa questão, que me parece bastante relevante, que foi o fortalecimento do chamado semi-parlamentarismo. Um dia conversando, cerca de 30 dias atrás, 40, com um deputado federal, ele me disse como que seria o encaminhamento das coisas. Ele acertou em cheio. Tudo que ele falou num almoço que tivemos aqui em São Paulo ocorreu. E eu falei, quer dizer que esse protagonismo do Congresso, do Parlamento, significa semipresidencialismo? Ele falou, não, é o semiparlamentarismo. E aí é interessante, porque vocês devem ter acompanhado ainda no governo Temer, teve uma discussão de adotar no Brasil, e aí teria que ter um referendo popular, né, aprovado pelo Congresso, e depois um referendo de consulta à população, que é diferente de plebiscito, hein? Ter um referendo, e esse referendo para discutir, o Brasil construiu um modelo semelhante ao da França, Constituição de 58, ou da Constituição Portuguesa pós-Revolução do 25 de abril, da queda do salazarismo, em que o presidente da República, eleito diretamente, porém tem alguns poderes, relações exteriores, controle das Forças Armadas, mas quem governa, quer dizer, ele é chefe de Estado, quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro.
e aí eleito também diretamente, quer dizer, o parlamento é eleito diretamente e o partido majoritário, ou que faz uma composição, indica o primeiro-ministro tal, que é o sistema que foi adotado em França a partir de 58 e é o sistema que Portugal, por exemplo, adotou, né? No caso de Portugal, vale lembrar, o parlamento lá é unicameral. Interessante isso, né? Unicameral, não é bicameral. Que é uma coisa a se pensar no Brasil. Lá no futuro, não vou falar isso agora, senão vai dar mais confusão, né? Mas, então, a questão foi, aqui começou a haver um predomínio do parlamento. Isso ficou muito claro. Conclusão disso tudo é que o parlamento se sobrepôs, mostrou independência e mostrou uma outra coisa. O governo Jair Bolsonaro não tem base segura no Congresso. Só foi aprovado por causa da ampla articulação feita especialmente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, ele foi o principal articulador. O governo não tem base. Tem pouco mais de 50 parlamentares do PSL, tem no máximo 100 deputados entre 513. Então não vai partir do pressuposto o governo que tem 379 votos seguros, como teve ontem. Não. Quer dizer, então foi o parlamento que está construindo a sua agenda, independente do executivo. Mesmo que a proposta tenha surgido inicialmente do executivo, teve profundas transformações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na chamada, entre aspas, Câmara Baixa. Acho que essa é uma das questões mais importantes, entender o significado político do fato, né? E como que o parlamento cresceu nesse processo e como o executivo encaminhou mal esse processo, né? Diversas vezes Bolsonaro criou atritos com o Rodrigo Maia, Paulo Guedes com Rodrigo Maia, com parlamentares, falas equivocadas, etc.